importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, o sofrimento que você esteja vivendo na sua vida hoje, saiba que Deus está junto com você. E se Ele falou comigo naquele dia, Ele pode falar com você também. E eu tenho certeza, o simples fato de eu estar falando isso, Deus já tocou aí no seu coração e Ele vai te ajudar, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Quando eu falei que eu devo tudo a Deus, em primeiro lugar, realmente eu devo tudo a Deus. Eu vou contar agora uma experiência que eu tive com Deus, já contei uma em relação à minha vida com a minha esposa lá na França, e vou contar uma outra que eu tive com Deus também. Eu estava em Marsella, isso foi em 2004. Em 2004 eu estava em Marsella, jogando no Olympique de Marsella, e já fazia 3 anos que eu estava na França, 3, 4 anos, e eu sempre tive vontade de levar o meu pai para lá, mas meu pai falava que tinha medo de avião, que nunca ia entrar dentro do avião, e não queria ir de jeito nenhum para lá. Então, eu via o meu pai e a minha mãe a cada 6 meses que eu vinha para cá, para o Brasil, ou de férias, no meio do ano, ou quando acabava a temporada, no mês de junho. E aí um belo dia, minha mãe me liga e fala, olha, seu pai acordou hoje e falou que quer ir para a França. Eu falei, mas como assim? Ele acordou que falou que quer ir para a França. Eu falei, então é para já. Reservei uma passagem para meu pai, para minha mãe, e aí eles foram para a França. Isso aí foi no mês de março, abril mais ou menos, de 2004. E aí levei meu pai e minha mãe para a França. Minha mãe já tinha ido, mas meu pai foi a primeira vez que ele viajou de avião e que ele foi para a França também. E aí ele ficou, a gente estava jogando na época a Copa da UEFA, eram grandes jogos contra a Inter de Milão, Newcastle, Liverpool, e aí ele acompanhou todo esse percurso meu lá na França, jogando no Olympique de Marseille com desses grandes clubes aí. Acabou ficando lá 3, 4 meses, ajudou muita gente também, porque minha esposa passou por uma cirurgia, então eu viajava muito, ele ficou em casa ajudando. E nesse tempo aí foi muito bom para nós, e a gente conviver junto durante 3, 4 meses lá na França. E aí vim de férias para o Brasil, acabou a temporada, mês de maio, finalzinho de maio, nós viemos de férias para o Brasil, e ele voltou junto com a gente, meu pai e minha mãe voltaram para cá para o Brasil também, e aí a gente ficou aqui mais ou menos um mês descansando aqui de férias. Aí, quando fomos voltar para a França, nós estávamos indo para o aeroporto dentro do carro, meu telefone tocou, eu atendi, era a dona Isabel, a dona Amélia, desculpa, era a dona Amélia, a mesma moça que Deus tinha usado para falar com a gente lá em Mônaco. Era essa moça que estava me ligando, e ela falou assim, olha, Deus manda dizer para você que você vai perder algo muito importante na sua vida, mas não é nada material. E eu falei, dona Amélia, como assim? Não tem mais nada para falar? Ela falou, não, Deus mandou dizer só isso. Então, a gente indo para o aeroporto, e aí eu falei para minha esposa isso. A gente ficou assim, preocupado, porque a gente tinha 2 filhos pequenos, né? O Dimitris na época acho que tinha 4 anos e o Murilo tinha 2 anos. A gente ficou muito preocupado com eles, mas a gente já estava indo para o aeroporto, fomos para o aeroporto para ir embora para a França. E quando a gente vinha de férias e a gente ia embora para a França, sempre ia uma carreata da família toda, e uns 2, 3 carros cheio de gente, lotado de gente. A família toda ia para o aeroporto. E aí despedimos do pessoal, fizemos um check-in, despedimos do pessoal tudo, e na época, quando a gente entrava na área de embarque, a gente olhava para trás, tinha um vidro que o pessoal da família ficava lá atrás. E aí eu olhei para trás assim, vi aquele vidro com toda a minha família ali, meus pais, meus irmãos, tudo. Me deu uma vontade de chorar tão grande que eu não consegui me segurar. E eu comecei a chorar. Fiquei aí uns 5 minutos chorando sem conseguir parar. Minha esposa me perguntava o que era, eu não conseguia nem falar. Fiquei 5 minutos chorando, porque na minha cabeça eu pensei que talvez daquela mensagem que Deus me mandou, teria alguém na minha família ali que da próxima vez que voltasse para o Brasil, não estaria ali. Então eu fiquei chorando durante 5 minutos, e aí parei de chorar. Minha esposa me perguntou, eu falei, porque eu pensei que talvez daqui a um tempo a gente voltasse e não tivesse alguém da minha família ali. E aí fomos embora para a França, normal, comecei a treinar e jogar, e eu e minha esposa muito preocupados com nossos filhos, daquilo que Deus tinha falado. Então eu peguei o telefone um dia, liguei para a dona Amélia e falei, dona Amélia,
eu e minha esposa, a gente está muito preocupado, a gente está em cima dos nossos filhos, qualquer coisa que eles vão fazer, a gente se preocupa. E ela falou assim, Ferreira, fique em paz. Porque quando Deus dá uma revelação, Ele já dá o livramento também. E não é nada com filhos de vocês. Por isso, fiquem em paz, não se preocupe com o filho de vocês, não é nada com o filho de vocês. Falei, então tá bom, mas é só isso que eu tenho para falar. Ela falou, só isso. A única coisa que eu tenho para dizer é isso aí, fiquem em paz porque não é nada com o filho de vocês. E Deus, quando dá uma revelação, Ele dá o livramento também. Então tá bom, aí ficamos mais tranquilos. Nesse tempo eu falava sempre com minha mãe, com meus irmãos. Em casa estava tudo bem, meu pai jogava bola, tinha uma saúde muito boa. E minha mãe falou que meu pai foi jogar bola um dia e machucou a perna. Bateu a perna lá e foi nada grave, só ficou roxa a perna dele. Mas nada assim, nada para se preocupar. E aí eu falava com a minha mãe toda semana e ela falava, a perna do seu pai tá inchando, tá roxa, tô preocupado e tal. E aí acabaram levando ele à força para o médico, porque ele sempre falava que não precisava de médico, tomava um remédio, fazia um remédio em casa mesmo e não se preocupava muito com isso. Só que aí a perna dele foi inchando, minha mãe começou a perceber que a perna começou a ficar roxa e inchar muito. Minhas irmãs chegaram um dia em casa, viram a perna dele e falaram, não, o senhor vai para o médico, vamos te levar para o médico. Meu pai falou, não precisa ir. Vai, colocaram ele dentro do carro e levaram para o médico. E aí chegando no médico, o médico olhou a perna dele e falou, olha, o senhor está com coágulo de sangue na perna. Eu vou internar o senhor vai ficar internado. Ele, não, doutor, não precisa, dá só um remédio que eu... Ele falou, não, o senhor não está entendendo. O senhor está com coágulo de sangue. Se esse coágulo de sangue subir para o coração, o senhor vai falecer. Ele falou, não precisa, tal. Acabou internando ele. O médico falou para ele, eu vou deixar o senhor com a perna para cima, você vai ficar com a perna para cima e não se mexe, não levante da cama. E aí o médico foi embora, minha família foi embora também. No outro dia de manhã, o médico falou para ele, o senhor não se levante enquanto amanhã cedo eu passo aqui de novo para examinar o senhor, para ver como o senhor está, mas não levanta da cama. No dia de manhã ele acordou 5h30, 6 horas da manhã, levantou e foi tomar banho. E aí voltou para o quarto e começou a passar mal, ligou para minha mãe, estou passando mal, vem pra cá. Minha mãe falou, você levantou? Ele falou, levantei para tomar banho. Ele falou, não, então chama a enfermeira. E aí quando minha mãe chegou no hospital, ele já estava em coma já, e aí não saiu mais. Essa foi a maneira que aconteceu. E aí meu irmão me ligou, eu estava em casa em Marselha, meu irmão me ligou, chorando, desesperado. O pai faleceu, o pai morreu, e eu com o telefone na mão, eu não senti vontade de chorar com o telefone na mão. Senti paz, uma paz assim, sobrenatural, porque eu já tinha chorado no aeroporto. Então eu senti uma paz assim, sobrenatural, porque eu sempre pensava que quando eu perdesse meu pai e minha mãe, é algo que iria me afetar muito. Falei, acho que eu não vou conseguir suportar. E aí eu senti muita paz no momento que ele me falou isso. Eu acalmei ele, falei, calma Douglas, fica tranquilo, porque Deus sabe todas as coisas. Desliguei o telefone e liguei para a dona Amélia, a moça que tinha dado a revelação. Quando eu liguei para ela atendeu o telefone e falei, dona Amélia, tudo bem, é o Ferreira? Ela falou, eu sei que é você, eu já sabia que você ia me ligar. Eu falei, como assim o senhor já sabia? Ela falou, Deus já tinha me falado que você ia me ligar. Antes de você me ligar, Deus me deu uma visão de um homem careca, de bigode, deitado numa maca, rodeado de homem de branco, que são anjos de Deus. E aí era a maneira que meu pai era careca e de bigode. E ela não conhecia meu pai, nunca tinha visto meu pai. Ela falou, Deus me deu essa visão e desse homem deitado na maca, rodeado de anjos, de homem vestido de branco do lado dele. E ela me disse mais, ela disse que Jesus apareceu para ele e se apresentou assim, eu sou o Deus que o teu filho serve. Eu me emociono porque é uma experiência assim, cara, sobrenatural. E eu vejo que vale a pena a gente andar com Deus, servir a Jesus, cara. É a melhor coisa que a gente tem na nossa vida. E ela disse que o Senhor falou para ele, se apresentou dessa forma, eu sou o Deus que serve o teu filho. E meu pai pediu para ele não levar ele. Meu pai falou, não me leva porque eu vou te servir. Jesus falou para ele, eu sei que você vai me servir durante um tempo, mas eu também não quero te perder. Então, Jesus levou meu pai. E foi dessa forma que aconteceu. E ela me contando isso no telefone. E eu lá na França, no quarto, sozinho,
Eu falei, então tá bom, dona Amélia, era isso que eu queria saber, se meu pai tinha sido salvo. Ela falou, fique em paz porque seu pai está com o Senhor agora. Eu falei, então é isso que eu queria saber. E aí desliguei o telefone, ajoelhei, agradeci a Deus por Ele ter salvo meu pai também, por ter salvo a minha família, porque na Bíblia diz assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E é isso que aconteceu. Tenho certeza que Deus recolheu meu pai e ele foi salvo. Então essa é a maior alegria que eu tenho. Tenho saudade dele até hoje, mas tenho muita felicidade no meu coração, porque eu sei que ele está com Deus, está com o Senhor, está com Jesus na glória. Então essa foi uma experiência assim fantástica, maravilhosa. E aí eu peguei um avião lá da França para vir aqui para o Brasil, para acalmar a minha mãe, minhas irmãs, minha família toda. Mas eu estava assim, sentindo uma paz no meu coração sobrenatural, sabendo que meu pai tinha sido salvo. Então foi uma experiência maravilhosa, sobrenatural que eu tive com Deus. E eu quero dizer isso para você, fique em paz. Se você ainda sofre por ter perdido um ente querido, um familiar, ore, peça para Deus trazer paz ao teu coração. E é isso que Ele vai fazer. Assim como Ele fez na minha vida, Ele fará na tua.